Então, fazendo uso dessa ferramenta que durante a reclusão nós criamos para estarmos mais juntos e ao mesmo tempo, através de um mapa resumidinho, uma informação, um macetezinho, uma informação visual, você possa, através do mapa mental, gravar o assunto e na questão conferir essa informação. Por isso, nessa ferramenta de hoje, nesse Isso Cai em Concurso, que a gente está fazendo numa sequência aí para ter a numeração organizada de número 6, o nosso assunto é colocação pronominal. Nós chamamos a isso de próclise, mesóclise e ênclise, que é a colocação do pronome pessoal do caso oblíquo, o, a, os, as, me, te, se, nos e vos, lhe, lhes, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. É a colocação desse pronome oblíquo antes do verbo, que nós chamamos de próclise, no meio do verbo, que nós chamamos de mesóclise, ou depois do verbo, que nós chamamos de ênclise. Existem regras específicas para cada situação, e dela a gente pode concluir que é a próclise que tem o maior número de regras, ou melhor, é a que pode dificultar mais, porque a ênclise e a mesóclise depende de um detalhe, que é o verbo. Por isso, através de uma forma mais resumida, vou tentar passar para vocês como identificar numa frase se a ênclise está correta. Então eu tenho que saber quando usá-la. Ênclise significa a colocação do pronome pessoal do caso oblíquo, que nós já citamos. O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos, depois do verbo. Ênclise depois do verbo. Quando é que eu uso ênclise? Você olha para a frase e vê se a primeira palavra iniciante é um verbo. Quando eu te digo amo você, a primeira palavra é o amo. Quando eu digo amo a língua portuguesa, a primeira palavra é o amo, é o verbo amar. E eu quero substituir a língua portuguesa pelo pronome oblíquo correspondente e ainda escrevê-lo de forma coesa, correta e coerente. Eu vou dizer que amo a. Este a representa a língua portuguesa, que é um substantivo feminino singular. Por que eu não digo a amo? Porque jamais começaremos período com pronomes pessoais do caso oblíquo. Então o teu olhar de agora em diante é observar se na tua frase a palavra iniciante é um verbo. Cuidado! Este verbo não pode estar no futuro, só esse é o perigo. Quando eu te digo desejo sorte, a palavra iniciante é desejo. No momento que eu digo desejo sorte ao amigo, eu quero substituir ao amigo. Você está vendo que este ao amigo tem preposição. Então o pronome correspondente é o lhe, não pode ser o, a, os, as, porque o, a, os, as só se junta a verbos transitivos diretos que perguntam o quê. Ou posso te dizer amo-te. No momento, daí esse pronome te desempenha o papel de objeto indireto. Mas voltando para a colocação pronominal, se o primeiro elemento da frase for um verbo, mas Bia, estava depois de uma vírgula, pode também. Se a primeira palavra iniciante do período ou depois de um sinal de pontuação for um verbo, amo-te, vírgula, desejo-te sucesso.
Esse T foi para depois do verbo amar, este T foi para depois do verbo desejar, porque o amar está começando o período, o desejar está depois da vírgula. E no momento que eu tenho que colocar este pronome T, eu quero dizer amo tu, desejo a ti, esse T está representando exatamente essa pessoa. Eu coloquei um pronome pessoal do caso oblíquo. Agora eu não quero saber função sintática dos pronomes, que a gente vai ver mais adiante. Eu quero saber onde colocá-lo na frase. Daí no Romano 1 me disseram, te amo, vírgula, te desejo sucesso. No Romano 2 disseram, amo-te, vírgula, te desejo sucesso. Também está errado. No Romano 3 me disseram, amo-te, vírgula, desejo-te sucesso. Este Romano 3 é que está correto. Por quê? Porque amar iniciou o período. Desejar é um verbo que está depois da vírgula. Está fechando o macete que eu estou te dando. Se a palavra iniciante do período, ou depois de um sinal de pontuação, for um verbo, mas esse verbo só não pode estar no futuro. E você tem que escrever o pronome oblíquo e você não sabe se é antes do verbo ou depois dele? Então tenha certeza, será sempre obrigatoriamente uma questão de ênclise. Isso é, colocação do pronome pessoal do caso oblíquo depois do verbo. Por isso o correto é amo-te, vírgula, desejo-te sucesso na vida. Agora a gente tem a mesóclise. O próprio nome diz, mesóclise é no meio. É a colocação desses pronomes no meio do verbo. O anterior ênclise é depois do verbo. Mesóclise é no meio do verbo. Você está lembrado que quando eu falei na ênclise, eu disse que a palavra iniciante tinha que ser um verbo, ou depois de um sinal de pontuação, um verbo. Mas eu pedi cuidado que este verbo não poderia estar no futuro, nem do presente, nem do pretérito. Porque se esse verbo iniciante estiver somente no futuro, você vai esquecer da ênclise e vai colocar este pronome no meio desse verbo. Como é que eu sei que é o meio? Quando eu te digo eu amarei, eu quererei, eu desejarei, eu estou com o verbo no futuro do presente. Daí você rasga este verbo. O que é isso, rasgar este verbo? Você vai até o infinitivo dele. Amarei. O infinitivo dele tem que terminar em ar, er ou ir. Quando você rasga o verbo amar, o infinitivo dele é amar. Quando você rasga o verbo querer em quererei, o infinitivo dele é querer. Você coloca aí o pronome que eles estão te pedindo. Me, te, se, nos, vos. E a desinência de futuro depois dele. Daí vai ficar amar-te-ei, querer-te-ei bem um dia. A regrinha, o macete da mesóclise é a mesma que eu te dou para a ênclise. A única diferença é que a ênclise, o verbo iniciante do período, ou depois de uma vírgula, de um ponto e vírgula, enfim, de um sinal de pontuação, a palavra que começa, que você enxerga, tem que ser o verbo. Mas esse verbo não pode ser no futuro. Daí você coloca o pronome depois dele e gera ênclise. Mas se ao olhar o verbo, amarei, quererei, desejarei, venderei, e este verbo está no futuro, podia estar no do pretérito, amaria, querer-te-ia, venderia, quereria. Você está vendo que está no futuro do pretérito. Seja do presente ou do pretérito, rasgue este verbo. Vá até o infinitivo dele, amar, querer, aproveitar. No meio dele você coloca o pronome que está sendo pedido. E termine essa junção com a desinência de futuro, seja do presente ou seja do pretérito. Nós chamamos a isso de mesóclise. É um caso muito sofisticado na língua portuguesa, inclusive nem se recomenda em redações simples fazer uso de mesóclise.
E daí, Bia, se não se recomenda fazer mesóclise porque é muito sofisticado, como é que eu aplico corretamente? Ora, por isso a gente tem o maior número de regras para a próclise, que é a colocação do pronome pessoal do caso oblíquo antes do verbo. Por que eu usei uma ordem didática visual e deixei a próclise por último? Porque se você tem o início do seu período ou depois de um sinal de pontuação, o iniciante é um verbo. Este verbo não está no futuro, você viu lá o número 1, teremos ênclise, o pronome depois do verbo. Mas se você olhou para a frase e o seu verbo é iniciante do período ou logo depois do sinal de pontuação, e este verbo está no futuro, seja ele do presente ou do pretérito, você vai rasgar este verbo, vai até o infinitivo dele, coloca o pronome oblíquo no meio e a desinência de futuro depois, gerando com isso mesóclise. Mas agora, Bia, não era amo a vida, dizia eu amo a vida. E eu tinha que substituir a vida pelo pronome oblíquo correspondente antes, no meio ou depois. No Romano 1 me disseram, eu amo-a. No Romano 2 dizia, eu a amo. Você está vendo que agora a palavra iniciante é eu, não é mais o verbo amar. Se tivesse depois de uma vírgula, eu quero bem aos amigos. E daí eu tenho que colocar o pronome antes, eu quero-te bem, ou eu te quero bem. Você está vendo que a palavra iniciante do período não é verbo. A palavra iniciante é eu, e eu é um pronome pessoal do caso reto. Este eu vai atrair o pronome para frente do verbo. Então, ao invés de dizer eu amo-te, eu vou dizer eu te amo. Ao invés de dizer eu quero-te, eu vou dizer eu te quero. Por quê? Se você tiver uma palavra iniciante do período, ou depois de um sinal de pontuação, que não seja verbo, essa palavra iniciante vai puxar, atrair o pronome pessoal do caso oblíquo para a frente do verbo, provocando com isso próclise. Dando um outro exemplo. Não vejo-te há muito tempo. Não te vejo há muito tempo. O correto é a primeira ou é a segunda? Olhei para a frase e a palavra iniciante é não. Este não é um advérbio de negação. Opa, não é verbo. Já excluiu a ênclise, muito mais a mesóclise, porque mesóclise o verbo é só no futuro, mas já eliminei os dois, o fato de não ser a palavra iniciante um verbo. Essa palavra iniciante que é o não, que a gente chama de advérbio de negação, vai atrair o pronome oblíquo para a frente do verbo. Não te vejo há muito tempo, chamando a isso de próclise. Eu procurei usar um caminho curto, e daí eu criei um texto. Primeiro vamos tomar ciência do texto. Nesse texto, eu procurei adaptar uma questão própria de concurso, recentemente solicitada. E lá no texto diz assim: aprenda a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. Afirmo-te, eu costumava bater de frente quando entendiam errado o que eu dizia. Hoje, não perco mais tempo tentando provar nada a ninguém. De jeito nenhum. O meu tempo é precioso. Aproveitá-lo-ei fazendo o que eu gosto junto com quem me faz bem. Questão de prova. E agora eu vou para o texto. De acordo com as regras de colocação pronominal, analisar a sentença abaixo. Lá em cima do texto, e julgando o texto agora, e daí lá no texto você compara com a questão que a prova pediu, diz assim: aprenda a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. Está vendo que eu não disse convém-lhe, porque existe um atrativo para puxar o lhe para frente do verbo.
que nós chamamos a isso de próclise. Depois de um ponto, tem o verbo afirmar. Eu afirmo. E este verbo não está no futuro. Então seria errado eu começar a frase dizendo te afirmo. Isso é um vício de linguagem. É um solecismo de colocação pronominal. Solecismo é um erro gramatical. Jamais se começa período com pronome oblíquo. Daí você viu que afirmo está no presente. Se você olhar para o mapinha, está vendo que o mapa diz quando o verbo não é iniciante e não está no futuro, o pronome oblíquo vai para depois dele, gerando aí sua ênclise. Eu costumava bater de frente quando entendiam errado o que eu dizia. Hoje não perco mais tempo tentando provar nada a ninguém, de jeito nenhum. O meu tempo é precioso. Aproveitá-lo-ei fazendo. Você está vendo que tem um ponto depois de precioso? Você está vendo que o verbo iniciante é aproveitarei. Está vendo que eu estou rasgando ali? E no momento que eu tenho um verbo que está no futuro, eu já sei que eu não posso colocar pronome na frente do verbo. Eu tenho que colocar no meio porque ele está no futuro. Mas, ô Bia, por que está aquele O com um L? Porque todos os verbos terminados em ar, ir ou or, estão vendo que termina em R. Então, todo verbo que terminar em R vale para o S e para o Z. Quando tiver que fazer essa adaptação pronominal, você corta o final, o R. Se tivesse o S, quis. Se eu tivesse o Z, faz, a gente corta. E coloca o pronome no meio com um L. Por isso, na realidade, o verbo ali é aproveitarei. Eu rasguei o verbo aproveitar. E eu tenho que colocar o O no meio. Eu quero dizer aproveitarei o meu tempo. E eu não tenho, como fica feio foneticamente, eu quero dizer aproveitarei, aproveitar-o-ei. Tirei ali, fui até o infinitivo, aproveitar-o-ei. Então você está vendo que esse L, que é uma consoante, que adapta a questão fonética, faz com que a fonia do verbo aproveitar na colocação mesoclítica fique melhor. Por isso, a gente cortou o R, colocou o L na frente do oblíquo O e, evidentemente, nós vamos ver mais adiante a acentuação gráfica, mas toda palavra cuja sílaba tônica seja a última, aproveitar, é uma oxítona, que terminada por O e A, vai receber acento. Por isso, aproveitar-lo-ei. Eu quero dizer que eu aproveitarei o meu tempo. Você viu tudo que eu tive que fazer para marcar X, se cai isso, numa questão que me pede a colocação pronominal está coesa, correta e coerente. Romano 1, aproveitar-o-ei, já sabe que não. Romano 2, aproveitar-lo-ei e não tem o acento no A, também está errado. Romano 3, aproveitá-lo-ei, tem acento no A e o L, a consoante fazendo essa adaptação fonética perfeitamente. Por isso, no aproveitá-lo-ei eu tenho uma questão mesoclítica. Fazendo o que eu gosto junto com quem me faz bem. Por que eu não digo com quem faz-me bem? Porque não é o fazer que inicia o período e nem vem depois de um sinal de pontuação. Então, a palavra que está antes atraiu este me para frente do verbo fazer, e a isso a gente chama de próclise. Fizemos um passeio no texto, adaptando o mapa, que é pequenininho, é fácil de memorizar. Ouvindo uma meia dúzia de vezes, você vai gravar isso. E agora a questão que caiu numa prova, pedia no fraseado dada a sentença, onde a colocação pronominal está correta ou não com aquilo que eles estão afirmando nas partes do fraseado. E dizia, não me faça desistir. Há ocorrência de próclise. É verdade? O me está na frente do faça, pois há advérbio de negação. Se ele está correto na frente do verbo, chamando a isso de próclise, é porque teve alguém para atrair este pronome. Com certeza, o não, advérbio de negação, atraiu o pronome oblíquo me para frente do verbo. Não me faça desistir. Nós chamamos a isso de próclise quando a palavra iniciante
ou depois de um sinal de pontuação, não for verbo, for qualquer outra. No caso ali, é um não. Se eu tivesse te dito, eu te desejo sorte, esse T estaria na frente do desejo, porque o eu atraiu o T para frente do verbo. Então já sei que todo atrativo que não seja verbo faz com atrai o pronome oblíquo e torna a frase proclítica. Então, há ocorrência de próclise, pois há advérbio de negação. Essa primeira parte está correta. Na hora da sua prova, coloque um certinho ali onde diz primeira parte. Na frase, eu agradar-lhe-ei, pois é gentil comigo. Opa, o lhe está no meio do verbo. Este verbo está no futuro. Ora, agradar-lhe-ei é uma questão mesoclítica quando o verbo estiver no futuro. Eles estão te dizendo que há ocorrência de ênclise. Está lá no mapa, ó. Verbo no futuro e pronome no meio dele, isto é, rasgando o verbo, eu agradarei, tu agradarás, faz com que o pronome oblíquo fique no meio dele, entre o infinitivo do verbo, agradar, e a desinência de futuro ei. E a isso a gente chama de mesóclise. E a banca afirmou que há ocorrência de ênclise, pois o verbo está no futuro do presente. O verbo está no futuro do presente, e por estar no futuro do presente, não seria questão de ênclise. Por isso a segunda parte está errada. Coloque um X. Em Deus te guie, a colocação pronominal está correta. Você está vendo que a frase começa com Deus, e Deus está atraindo este pronome para frente do verbo. Há toda a atração de um pronome pessoal do caso oblíquo na frente do verbo, porque uma outra palavra atraiu, nós chamamos de próclise. E nessa frase é sim uma questão de próclise, por isso a colocação pronominal está correta. Coloque um certinho na terceira parte, para você agora, analisando a sentença que está de acordo com o que se afirmou, marque a letra C, porque correta está a parte 1 e a parte 3. Cuide também, faça o exercício de outro enunciado, se tivesse pedido a incorreta, e daí você já saberia que a 1 e 3 estão corretas e que a incorreta está apenas na segunda parte. Mais uma dica certeira para o seu concurso.